desenhando personagens sem pescoço, com traçados mais arredondados nas feições dos rostos, cenas mais simplificadas e com o costume de repetir as mesmas poses nos personagens, Toyotaro é muitas vezes criticado pela sua arte em Dragon Ball, principalmente quando comparamos o trabalho feito pelo criador Akira Toriyama. Será que estão pegando pesado? Então veja nesse vídeo as principais diferenças entre o trabalho feito por Akira e Toyotaro. Toyotaro não tem nenhum trabalho autoral, mas sempre teve o hábito de desenhar Dragon Ball. Desde a época do colégio, seus cadernos eram repletos de ilustrações de Dragon Ball e ele tinha o costume de inventar arcos para a obra em sua cabeça. Já foi diretor de televisão, mas nunca tinha imaginado se tornar mangaka, o que aconteceu por acaso. Antigamente publicava com o pseudônimo Turbo muitos fanfics de Dragon Ball AF, e é aí que tudo começou. Dragon Ball AF é um webcomic que foi criado em 2006 por ele, mas que já tiveram outras versões, já que se derivou de um rumor ou uma lenda na internet. O sucesso de Dragon Ball AF foi tanto que o levou oficialmente a trabalhar com a Shueisha e com o Akira. Estreou então como mangaka em 2012 com um mangá vinculado à série de videogames Dragon Ball Heroes, até que em junho de 2015 começou a trabalhar com Dragon Ball Super. E aí que começaram as comparações. Em alguns painéis antigos, reproduzidos ao estilo dele, o Toyotaro amenizou um pouco as expressões mais fortes dadas pelo Toriyama ao utilizar quinas mais arredondadas no delineado dos rostos dos personagens. Isso tira um pouco o aspecto bruto do personagem e o deixa mais amigável. Veja como o delineado do rosto é importante para imprimir a personalidade do personagem. Quanto mais arredondado o rosto é, maior será o aspecto infantil ou de fragilidade. Os traços também são diferentes no cabelo. O Akira utilizava um estilo que deixava as mechas do Trunks, por exemplo, mais esvoaçadas, em um formato mais marcante e estilizado. Já o Toyotaro tende a deixá-lo de um modo mais tradicional e padrão. Basicamente, cabelos lisos que com a ação da gravidade se acentuam com o formato da cabeça. Nesta cena em que ele corta o Freezer ao meio, perceba também como o cabelo é representado de modo diferente. O de Akira parece mais uniforme, melhor distribuído, enquanto o de Toyotaro parece estar em camadas, vindo de um único ponto, parece até um cacho de bananas ou a coroa de um abacaxi. O traçado de Akira também é mais delicado, o traçado é mais fino e as rachuras são aplicadas com mais sutileza. Temos uma variação maior entre as espessuras dos traços, o que ajuda a imprimir diferentes características a depender do que é desenhado, seja uma roupa, uma rachura para sombreamento ou as feições. E aqui eu vou mostrar para você porque a espessura do traçado é importante. No caso, porque usar espessuras diferentes em um desenho torna mais detalhado e rico. Antes disso, não deixe de seguir o canal, dar o like no vídeo e ativar o sininho. Vamos lá! Veja como o traçado com espessuras diferentes traz mais profundidade e deixa o desenho mais profissional, adicionando beleza e uma noção maior de perspectiva. E assim continuamos. Olha como neste desenho simples a perspectiva muda. Conseguimos diferenciar o que está em foco, o que apresenta um material mais delicado ou robusto, ou o que está em primeiro plano. Como a distância do objeto muda, isso tudo sem o auxílio de sombreamentos e efeitos mais complexos. E assim temos vários exemplos que podem ser aplicados muito bem, por exemplo, em desenhos mais técnicos como estes. Já o traçado de Toyotaro não apresenta tantas nuances. Obviamente, Toyotaro melhorou com os anos e sempre temos que lembrar de dois fatores. Primeiro é que Toyotaro não almejava ser um mangaka profissional de início, o que é incrível, já que ele chegou aonde chegou. Segundo, ele precisa também imprimir o estilo dele nas suas artes. Pense comigo, se você não difere sua arte nem um pouco da arte do autor original, como você terá destaque ou originalidade? O que acontece é que Dragon Ball é nada mais nada menos que um clássico feito por Akira Toriyama. Então sempre seremos críticos quanto a qualquer arte que for feita desta obra. E aí entramos em outro fator. Toriyama é muito bom na hora de arquitetar os painéis, em coreografar os movimentos e escolher cada quadro. Aspecto em que o Toyotaro evolui aos poucos, mas ainda pende de mais evolução. Toriyama carrega nas costas o legado de Dragon Ball e possui um excelente storytelling. Veja como Dragon Ball, apesar de ter um enredo relativamente simples, consegue nos conquistar por décadas. Goku é um herói nacional do Japão e amado pelo mundo todo. Isso não teria acontecido caso o trabalho de Toriyama não conseguisse entregar uma história cativante. E tudo tem origem nos mangás. Logo,
O modo de contar a história com os traçados e ao representar cenas épicas por Akira é extremamente eficaz, não é à toa que Toyotaro é fã de Akira há anos. Seguindo para outro problema relacionado ao Toyotaro é que ele tende a repetir muitas cenas. Veja a quantidade de vezes que ele utilizou esse posicionamento, ou como ele reaproveitava esses quadros. Vale lembrar que na época, salvo engano, Toriyama tinha suas obras publicadas semanalmente, e quantas de Toyotaro são publicadas mensalmente, então era de se esperar uma reciclagem menor, já que leigamente analisando, ele parece ter mais tempo para a elaboração. Mas isso aí vai depender um pouco de algumas variáveis, e é só uma reclamação de fã. Por exemplo, talvez Toriyama tivesse mais experiência e conseguisse diversificar mais ou desenhar mais rápido, ou simplesmente possuísse uma visão generalizada maior e melhor sobre o ilustrar. Ou talvez hajam outros processos internos que não sabemos, enfim. Veja também como ele tende a reciclar quadros antigos das obras de Akira. Não que seja ruim, mas também dá aquela sensação de repetição. Talvez uma homenagem, não sei, mas mesmo assim preferiria que ele usasse cenas novas e originais ao invés de reciclar. E por fim, um fator que é muito criticado. Toyotaro muitas vezes se passa e tem o hábito de desenhar os personagens sem pescoço, o que anatomicamente é um problema. São coisas que muitas vezes passam batidas quando lemos, mas para quem é mais crítico faz a diferença. E de novo, ainda mais quando comparado a toda a qualidade que foi entregue por Akira. Mas veja bem, Toyotaro entregou um belo arco como o de Moro, por exemplo. Ele, ao meu ver, conseguiu entregar um trabalho melhor do que o anime Dragon Ball Super. Isso em si já faz toda a diferença. E apesar de ter 44 anos, ele ainda tem uma boa jornada pela frente. Inclusive, seria interessante compararmos a evolução dele ao decorrer do tempo. Bem, se quiserem mais sobre o trabalho desses dois artistas, não deixem de deixar o comentário aqui no vídeo. Se puderem me ajudar, inscrevam-se no canal, deem um like, ativem o sininho e fiquem alertas para mais. Valeu, até mais e tchau!